Olá, bem-vindos a mais um programa da TV Imigrante. Hoje nós vamos receber a Monja Cohen, que vai nos agraciar aí com as palavras dela, com o pensamento. Ela vai colaborar com a TV Imigrante. Ela deixa o registro também da história da Monja Cohen. Como é que ela se tornou monja? Qual que é esse legado que ela pode ter tido dos seus antepassados? Ou como ela encontrou a iluminação. Então nós entramos em contato. Eu conheci a Monja Cohen, eu estava tentando lembrar, uns 25 anos atrás. Ela ainda não era toda essa celebridade, mas era expoente. E em alguns momentos a gente começou a conversar. Na hora do café, a gente fez a produção de uma palestra dela, que ainda não era comum nas empresas, e nós fizemos isso. E eu perguntava para ela como é que é escutar tudo que ela nos ensina e depois colocar em prática. Contando até um pouco para o meu pessoal aí, e eu sei que já faz tempo, mas a gente já se encontrou e já fizemos um trabalho juntos. Foi numa empresa, eu acho que há 20 anos, 22 anos atrás, e destino da vida, não sei, depois você vai falar sobre destino, que não existe muito isso, né? Mas eu estava falando a coisa mais bonita que eu admiro em você é o teu sorriso. Né? Você sempre está recebendo a gente com um sorriso, com uma maneira fora de série. Então é um prazer estar com você. Eu sou Rodolfo Cittadino, você não deve lembrar, mas também o pessoal tinha um apelido lá, que a gente ficou no corredor, depois você me puxou do lado, é o Peninha, né? O Peninha. Era o Peninha. Aí você ficou. Eu sou muito ligado aos... Eu sou católico, apostólico, romano, essas coisas assim, mas eu tenho muita amizade ligado aos padres. Já fiz uma live com o Monsenhor aqui também. 7 padres me casaram. Então, a gente tem um relacionamento muito interessante. E quando eu era pequenininho, eu era um escoteiro. E era coroinha aqui das Carmelitas, perto da Praça d'Árvore. E lá tinha um amigo meu, um japonesinho, que falou, você não quer vir aqui trazer esse teu jeito? E onde era? No templo, né? Do lado da Praça d'Árvore. Rompa Rongandi. Rompa Rongandi. E tinha um grupo escoteiro lá. E eu tinha, 11 anos, tinha perdido meu pai, então eles me apoiaram muito. E como meninos, né, nós dormimos dentro do templo, mas não dentro, como é que se fala, monja? Das edificações do templo, né? Não, lá dentro mesmo. Na sala de Buda mesmo. Na sala de Buda. Você imagina um monte de menino escoteiro, só que era no andar de cima assim, mas aí à noite, de madrugada, o que esses meninos iam fazer? Vamos fazer rapel. E descemos de noite enquanto isso, né? No dia seguinte que tinha o culto, aí tinha uns monges que começaram, todo mundo olhava para trás. A gente começou a olhar também. A parede estava cheia com nossos pezinhos. Aprontaram, né? Aprontaram no templo. O que nós levamos vai pintar tudo. E vocês pintaram depois? Sim, tivemos que entrar lá. Tá vendo? É isso aí. Isso é educação, E o destino da vida é que eu voltei. Né? Eu voltei o ano passado. E aí eu encontrei vários monges lá. E aí eu fiz um curso de budismo também. Só que eu deixei os meus monges todo doidinho. Por quê? Porque na hora do almoço, então ali eu perguntei, fala para mim, qual que é o mantra de vocês? Eles falaram, nós não temos um mantra. Não, mas a gente sempre tem um outro que já ouvi, que traz felicidade. Aí ele falou, não, nós temos uma coisa. No culto, eles fazem muito Amanda, Amanda, Butsamanda, Amanda, Amanda, Butsamanda e... Namu Amida Butsu, é que eles falam tão rápido. Muito rápido, mas é Amanda. Falou, não erra. Eles falam mas tão aí rápido. eu falei, e o que é isso, né? Aí ele falou, você tem que repetir 50 milhões de vezes. Porque é agradecer.
você só agradece. Não é, tipo, você não está pedindo, assim, eu queria pedir 3 carros, uma casa. Não. Você agradece, você agradece. Eu falei, ok. E a partir daí é que o Mário, né, que era o coordenador, o budista, aí ele falou, eu perguntei para ele, diz uma coisa, eu sou italiano, e se eu falar com Buda em italiano e falar grazie, 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 aí ele ficou, deu muita risada. Então, monja, para a gente começar, a proposta da TV Imigrante é valorizar, dar luz, rezar pelos nossos antepassados. Porque a Monja Coin, na verdade, foi um sonho. Talvez dos teus bisavós, talvez dos triavós, tataravós. Então, eles nos impulsionaram. Se nós conseguimos hoje ter uma calçada mais aplainada, é porque eles já lutaram. O imigrante não é fácil. É verdade. Então, o que eu procuro fazer? Por que eu acabei criando essa TV? Porque com tantas histórias, eu sou italiano, nasci em Alexandria, no Egito. Uau! E vim empacotado para o Brasil aos 6 meses. Uau, Pepe! Então, como é que... Nós somos cidadãos do mundo, né? Mas até aí tudo bem. Tem uns que são palmeirenses, outros corintianos, e aí vai. Mas então, foi minha filha, né, a Juliana Cittadino e a Bianca, falaram, pai, conta um pouco mais da história. E, por exemplo, monja, onde que estão as suas fotos dos seus familiares? Está um pouco com a sua mãe? Não, ficaram com a minha mãe já morreu, tem um pouco aqui comigo, tem um pouco, a minha irmã mais velha, ela é a guardiã da família, Legal. Então, ela tem bastante, ela tem uma linha cheia de fotos de todo mundo. Não muito pode, precioso. Não pode. Porque o papel, você sabe que ele some. Estraga, pois é. Isso. Aí, o negócio é digitalizar, e aí você fala, vou guardar no micro. Aí o micro pifa, perdeu tudo. É verdade. Então, a proposta da TV Imigrante é fazer isso daqui. É começar a colocar um pouco e a gente vai guardando na nuvem, monja. Ó, por exemplo, quem são? Olha lá. Olha lá, conta aí. Agora o Rodolfo vai parar, o Peninha vai parar. Então, a primeira da frente é minha filha, que é italiana, é misturada com italiano, Scavone. Ela chama Fabia Scavone. O marido, é bela. O pai dela era Scavone. Do meio sou eu, quando era mocinha, e de trás é minha mãe, branca. A minha mãe vem de família de portugueses, mas daqueles primeiros imigrantes, daqueles de mais de 500 anos, né, que vieram para cá, que se tornaram, brigavam pelas terras, foram tomando as coisas. Isso é da minha mãe. E meu pai também veio de Portugal, meus avós paternos vieram de Portugal. Mas olha que bonito você ter essa foto, que legal. Que bom. Tá vendo? Então, eu tentei, queria agradecer a tua equipe, que me deu apoio também. Deixei eles maluquinhos também, mas foi bom. Porque eu falava, mas não tem umas fotos também? Eu mandei essas fotos, né, sempre para ter um avaliar. E ela falou, não, agora não temos nada, tá bom? Né? Então, o principal é a monja. Depois a gente vê as fotos. As fotos, assim. Que aqui a gente tem umas fotos guardadas também dentro do armário, mas estão em álbuns e a secretária não tem muito como... Fica, sabe, que nem arquivo morto. Eu sei. Mas por isso que não pode, monja. A gente tem que colocar isso. E verdade. Eu faço uma oração, jogo luz. Agora nós estamos falando deles. É isso aí. Né? E isso daqui sempre resgata esse passado. É verdade. E para que a gente precisa disso? Conhecer as nossas raízes. Igual uma árvore. Se não tiver raiz, a árvore vem uma tempestade e cai. É verdade. E as raízes também alimentam. Toda a árvore, né? Por isso que hoje nós passamos, eu vi uma palestra sua muito bonita com os jovens na parte do suicídio, né? O porquê? Não, calma aí, é o videogame. Então, a gente... Mas por quê? Porque precisa ter um pouco esse resgate, porque eles lutaram. A TV não procura mostrar a parte sofrida do imigrante, sabe? Nossa, porque a maioria deixaram famílias, cultura, essas coisas assim. Então, e você lembra alguma coisa da gastronomia portuguesa? Ou tem algum resgate, ou da italiana? Não, a gente tem
aqui em São Paulo a gente tem uma mistura de todas as gastronomias, né? Então, a gente tem um pouquinho de cada uma. Tem uma pessoa que está sem som aqui, mas é o problema do aparelho dela, viu? Porque o nosso aqui está muito bom. Está indo bem. O nosso está funcionando. Então, eu fiz a sua primeira transmissão nessa empresa. Não existia ainda esse mundo do YouTube. Olha que louco. Pois é, né? Esse mundo do YouTube é uma loucura, né? Foi. Quem me colocou nisso é o marido da minha neta. Ah, que legal. A minha neta que tem um neném em casa, veja se pode, né? E aí o neném nasceu aqui e o marido estava junto, foi aqui porque aqui era uma casa maior, a banheira era maior, enfim. O bebê nasceu aqui e o marido começou a descer para assistir minhas aulas. E ele falou assim, eu posso gravar as suas aulas? Eu falei, pode. Pode pôr no YouTube? Eu falei, pode, põe assim. E, de repente, começou a bombar, começou muita gente a vir, né? Que legal. Agora, as minhas memórias, assim, a minha vovó portuguesa, meu vovô português, ele era professor. Ele dava aula de português, de francês e de latim. Assim. Então, os filhos todos quase se tornaram professores também. E a gente, na casa da vovó, do vovô, tinha sempre um dicionário perto da mesa. Se falasse qualquer palavra que não sabia, iam lá no dicionário pesquisar o que é isso, de onde veio, qual a origem. Que era uma coisa boa, né? Muito Essa era uma coisa interessante. Mas eu não comia muito lá, não. Eu comia mais aqui na casa da minha mãe mesmo. E minha mãe, como a família veio há muitos anos de Portugal para cá, ela tinha uma comida muito brasileira. Ela cresceu em fazenda, em Tapetininga, no interior de São Paulo. Então, a comida aqui era comida bem brasileira, que tem macarronada, tem frango, tem pastel, tem uma feijoadinha. Feijoadinha de vez em quando. Ela gostava de lombo de porco assado no forno com batata. Ela tinha as coisas que ela gostava mais, né? Empadinha, imagina naquela época fazer empadinha, broinha de fubá, bolo de fubá salgado. Tinha pedaço de queijo dentro. Então, tinha umas coisas bem gostosas, assim, bala de coco. A bala de coco a gente ia ficar puxando, assim. Vocês ajudavam a fazer? Ajudava, fazia todo mundo junto. Era muito divertido. Esse é o resgate. Esse é o resgate. Tive uma infância muito alegre, muito feliz. Uma irmã mais velha, que a gente brigava e brincava, brincava e brigava bastante. Era irmã? E o meu pai dizia assim, eu quero ver um dia vocês duas andarem de mãos dadas na rua, porque uma não podia encostar na outra, porque encostava saia faísca. Né? Eu quero ver vocês de mãos dadas. E é interessante, porque meu pai ele gostava muito de mulher inteligente. Então, ele nos estimulava muito de dizer, olha, aquela é advogada, aquela é juíza, aquela é isso. Aí minha irmã foi ser médica, ela é professora de medicina, né? E eu acabei sendo jornalista, antes de entrar para a vida monástica. Mas eu queria estudar filosofia. E o meu pai dizia assim, Monja, você trabalhou no Jornal da Tarde, foi isso? Jornal da Tarde, isso. Então, nós fomos contemporâneos. Eu também estava lá, não estava? Eu trabalhei no Jornal da Tarde, era o Mitre, isso que hoje é da Bandeirantes, era meu chefe, e tinha o Laerte também. Laerte Fernandes morreu agora há pouco tempo, né? Eu não sabia. Ele morreu, acho que ainda não. Acho que fizeram 49 dias ontem. Eu rezei para ele. Laerte era muito querido, era pauteiro, né? E tinha aquela frase: não vive na flauta quem vive de fazer a pauta. Lembra disso? É verdade. A gente ficava jogando, sabe o quê? Bocha, até sair o título. Olha essa mesa. A gente fazia com letra 7, era uma coisa muito. Mas e aí depois você queria fazer filosofia? E aí meu pai disse assim, que absurdo, vai ser professora. Todo mundo era professor na família, né? Professor ninguém respeita, vai procurar uma profissão liberal, melhor. Aí eu entrei em Direito. E na época que eu entrei em Direito, eu comecei a achar a faculdade muito sem graça e me ofereceram esse emprego no Jornal da Tarde. Então, eu larguei a faculdade e fui para o jornal. Eu fui a última turma registrada como profissional, jornalista profissional, sem ter a faculdade. Mas a minha faculdade foi lá na redação, com o Mitre, com o Laerte, com o Flávio Márcio. Nossa, tinha Tajeito Moisés Rabinovich, que hoje está na TV Brasil. O Miguel Jorge, que foi ministro de Energia, sei lá o quê. É mesmo. Eu era mais da área, eu tinha o Sacramento, que nós éramos do estúdio. Eu era ilustrador, então tinha a chargista, a Hilda. Sim. Hilda, né? Era uma italiana também, fazia uns traços. Várias pessoas que a gente
esperava sempre o final. Foi um momento bom. E o Mito ficava fazendo assim um cachinho no cabelo, lembra? Ele põe o dedo assim num cachinho e ficava virando cachinho. Ah, tá vendo? Um dia eu vou colocar a minha foto também, que eu tinha cabelo, tinha esses cachinhos. Já eu também, né? Mas hoje eu fiquei feliz, pelo menos estamos igual. Estamos igual, pois é, isso aí, ó. É bom porque não tem pelo no ralo da pia. É verdade. Quanto tempo? Não fica pelo. Mas falando nisso, antes da gente mudar, Monja, qual a definição de família para você? Oh, Sensei, me desculpa, que eu aprendi... Não, pode ver isso, você está né? muito bem. Desculpa. Imagine. A família tem sempre essa sensação de muita intimidade. Eu diria intimidade. A coisa mais próxima é isso. Tem um certo carinho e uma intimidade. Família também pode ter muita briga, muita confusão, mas existe alguma coisa que nos une que é mais profundo do que as nossas diferenças. A gente tem problemas, sim, com pessoas que pensam diferente. Hoje em dia as pessoas brigam porque são de partidos políticos diferentes. Eu falei, mas gente, religião diferente, tudo bem. Tem uma coisa maior do que isso, né? A nossa humanidade. E eu gosto de dizer que todos pertencemos a uma grande família, que é a família humana. E nós nos reconhecemos todos como seres humanos, independente da cor dos olhos, do formato da pele, do formato do rosto, do nariz, do intestino. Nós somos seres humanos. E essa é a grande família, né, que eu chamo. É a grande família humana. Biologicamente, nós pertencemos a essa única família. Porque nós podemos nos acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta e nossos bebês podem ter bebês. Isso biologicamente define uma família. E eu insisto muito, porque há pessoas que têm preconceitos, discriminações. O fato de sermos uma só família não significa que somos todos iguais. Não somos, não. Nós somos semelhantes e cada cultura, cada povo, cada grupo tem a sua maneira específica e preciosa de ser. E não pode ficar tudo igual. Eu não quero que fique todo mundo igual, não. Italiano fala de um jeito, tem gesto, né? Tem Nossa Senhora de Aquiropita, né? Lá na cidade. É verdade. As festas. Eu tinha uma grande professora de yoga, chamava Valquíria Guida. E depois ela casou com um homem que chamava Leitão. E a família Guida dela veio aqui para trabalhar com os Matarazzo. E ela contava que ela era pobrezinha, que não tinha dinheiro, só tinha um par de sapato. Mas ela se tornou uma grande mulher. E ela foi atrás da filosofia. Ela se tornou pessoa de yoga. Ela tinha um professor chamado Roden. Era um homem que tinha aqui em São Paulo, que dava aulas de filosofia. Ele era cristão, mas ele falava de todas as tradições. E ela disse que teve uma expansão de consciência. E a aula dela era muito bonita. Ela tinha sotaque italiano, que nem o seu. Mas ela falava... E sempre ela dava umas palavras de sabedoria no meio da aula. Sabe? Fazer coisas para a gente pensar, para a gente expandir a consciência. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que ela nos deu, a todos que fomos alunas dela por muitos e muitos anos, né? Então, tem muitas pessoas lindas que a gente vai encontrando, e cada uma com a sua característica. A minha vovó portuguesa era bravinha. Ela tinha 6 filhos, ela era bravinha. Mandava para manter todo mundo na linha. Quando meu avô veio para cá, eles vieram juntos. Tinham prometido para eles que eles iam trabalhar numa fazenda. Eles não sabiam o que era fazenda, né? Eles foram naquelas casas de pau a pique, com chão de terra. A minha avó era da cidade do Porto, ela era irmã de um padre, então ela vivia na paróquia, ela veio para cá, tinha medo de barata, de tudo, né? Com as baratas voadoras. E eu sei que no final meu avô se mudou para São Paulo e foi trabalhar, foi ser professor aqui. E eles tinham uma casa que atendia crianças que moravam no interior e vinham estudar em São Paulo. Então ela chamava pensionato, né? Pensionato. Então, ficava no pensionato. E minha avó cuidava do pensionato. Então lavava roupa, passava, cozinhava e mantinha a criançada em ordem. Então ela era bravinha, sabe? Era sériazinha. Você lembra o nome dela? Emília, claro. Emília, bravo. Para dar luz para ela. Vovó Mila, é isso aí. Linda, linda, forte. Morreu com quase 100 anos de idade. Nossa, uma beleza. E mantinha a casa em ordem, né? Mantinha a disciplina. O que eu entendi, que eu
também sou professor aí de várias universidades, na parte de marketing, né? E eu estava, o que me pareceu é que os imigrantes, o que eles tinham já era uma filosofia do estoicismo. Em que sentido? Eles tinham aqueles pilares, né? Que era o quê? A segurança, a temperança, aquela parte que o pessoal tinha a sabedoria de fazer. Talvez a temperança com os italianos não tinha tanto, né? Já perdi um pouco. Mas é o que eu falo, eles tinham o daimon, né? Que era a parte, o fundamental, acho que, do imigrante era a coragem. Coragem. Não, né? Vinha para um lugar desconhecido, né? Um lugar desconhecido, sem saber o que ia acontecer, e viemos substituir a mão de obra escrava, né? Você pensar nisso, principalmente italiano, né? Que foram chamados para cá, italiano e português e japonês, foram chamados para substituir mão de obra escrava. Depois, muitos se sentiram traídos, né? Eu vim aqui para o Centro dos Imigrantes, no Brás. Deixavam a família e os homens iam procurar emprego. Não era fácil. E não Por era fácil. Tem hora que a gente reclama da nossa situação, mas fala, mas está mais suave, não está tanto assim. Né? Não, difícil. Vinham de navio, levava semanas para chegar, gente passando mal no navio, tinha gente que morria no navio até, então chegavam já exaustos aqui, né? E chegavam com aquele sonho, né? América, vão para a América, e chegavam... Da América, lá. Tanto é que eles falam que eles se enganaram, porque vão fazer a América, eles achavam que era os Estados Unidos. Pois então. Aí o navio não foi para lá. Ficou aqui embaixo, né? Ô, Monja, diz uma coisa, e o significado de família? Foi uma definição. Para a Monja, o significado, aquilo, o que é? Um porto seguro? E a gente sabe que eu aprendi, né? Fui dar aula lá em Lisboa o ano passado, uma palestra, e aí encontrei uma angolana, a professora, ela falou, olha, você agora é parte da minha família, você é da família alargada. Olha que bonito. Bonita, não é? Então, quando a gente se identifica com o outro, né? Às vezes não é só a consanguinidade, mas é as pessoas que pertencem ao mesmo espaço de pensamento, de forma de ser no mundo, né? E aí que tem as que você chama família alargada. Você faz parte, você é íntimo comigo. Como eu falei. Como a gente sentiu da família do JT. Isso, isso aí. Fomos falando o nome de cada um. Né? São nossos familiares, Percival de Souza, né? Percival. Lembra dele? Então, por isso que eu acho que a gente vai colocando a família, né? Por isso que para muitas entrevistas que eu faço, quando eu falo o que é família, aí a senhorinha ou o rapaz, é tudo, eles não sabem definir, então eu falo, é tudo, que bacana. Então, porque é um múltiplo relacionamento de afeto, né? E de identificação muito próxima, né? São aqueles com que a gente se identifica mais, vamos dizer assim. E a gente reconhece quem nos viu criança, né? Sim. Olha que intimidade, quem se lembra da gente pequenininho. E nós que lembramos desses que são idosos agora, como jovens, né? Em outros momentos da vida, a gente acompanhou, são pessoas que a gente acompanha por muitos e muitos anos. Não é alguém que só passa rapidinho na vida, né? Acompanha por anos e anos e anos, se encontrando. Eu tenho umas primas aqui da família Dias Batista, da família da minha mãe, em que todos os anos fazem um almoço e reúne todo mundo. E os deles são os trovadores urbanos, elas cantam, fazem Nossa, vamos filmar isso e vamos colocar aqui na TV. Meu Deus. É bonito, viu? É bem Deixa bonito. Passar todo esse... E as pessoas vejam a Monja Coin e não imaginam, ok, tinha cabelo? Nossa, mas essa... Não, monja já nasce monja. Sabe? Pois não. Então, aqui, ó, um movimento... Estava meditando na praia. Isso, começou... Você está bebendo água de coco, é da época do JT. Eu tinha ido lá com o Manente. Você lembra do Manente, que é um fotógrafo? Eu tinha vários. O Manente era fotógrafo. Nós fomos para lá porque eu estava fazendo uma matéria sobre um jovem que tinha matado o mandante da morte do pai dele, no interior de Alagoas. Foi uma matéria longa, ficamos uma semana lá. E nesse dia estava tendo o jogo do Bahia, isso é em Recife. E tinha o jogo do Bahia, e o Manente tinha que fotografar o jogo. E eu fui para a praia, e ele tirou essa foto minha, e depois fomos os dois para o campo de futebol. E no meio disso, ele tinha que passar um telex
como é que mandava foto naquela época. Lembra? Ele saiu, me deixou com uma máquina. Eu não tinha feito fotografia da minha vida. Você lembra? E disse assim, olha, se fizer gol, você clica aqui. E eu fiquei assustada. Nunca tinha usado máquina, né? Nossa, foi tão interessante, viu? Não sei se você lembra. Era uma outra época, né? Hã? Tinha um jornalista lá que cuidava da parte do Falcão. Era na parte de temperatura, era o homem do tempo do Jornal da Tarde. Tá certo, isso. Né? Era isso mesmo. Loucura. Nossa, e eu fazia o Ivan desenhos. Ângelo. Lembra do Ivan Ângelo? O Ivan Ângelo sentava numa mesinha separada. Ele tinha uma posição importante. Tinha uma mesinha dele ali. Tinha o Portela, quem mais que tinha? O Murilo Felisberto, que era o nosso redator na época, né? O Mino Carta tinha saído e ficou o Murilo no lugar dele, né? Lá então, tinha muita gente, eram 70 pessoas. Nós estamos falando dessa família. Agora, é isso que às vezes o pessoal não percebe, né? Como é que foi a tua ida para essa espiritualidade? Né? Como é que, quais foram os passos? Eu acho que o jornal mexe muito com a gente. Eu era repórter da Geral. E nós estávamos num momento muito delicado, né? Tínhamos um governo militar, passeata na rua, né? Policiais sendo mortos, jovens sendo mortos, e, enfim. Não era fácil. E cobrir tudo isso era muito impactante para uma jovem de 19 anos. Então, eu começo a ficar muito querendo ter alguma saída. E havia pessoas que estavam indo para a clandestinidade. Eu falei, não é por aí. Como é que o ser humano pode mudar essa realidade? Tantas diferenças sociais, tanta confusão. E aí me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas. E como seria o futuro? Era uma matéria de arquivo. Eu fui lá nos arquivos pesquisar matérias anteriores, né? E nisto eu encontrei matérias que diziam assim: no futuro, o jornal vai chegar na sua casa por uma máquina. A gente pensava que era o fax, né? Era o mais longe, quem pensava era o fax. E como é que ia chegar aquele monte de página de jornal? Ninguém podia imaginar computador, né? Ninguém podia imaginar. E uma das coisas que falavam era que a sociedade, que já existia na Califórnia naquela época, era uma comunidade zen budista que não usava agrotóxicos e que reciclava. E eu falei, nossa, o que é isso do zen? Aí eu me lembrei dos monges na Guerra do Vietnã. Lembra que tinha os monges que iam pôr fogo neles mesmos? Iam para a praça pública e ficavam paradinhos pegando fogo. Eu falei, que controle é esse? Como é que alguém consegue ficar parado pegando fogo? Eu falei, eu queria ter mais controle. Eu era brava, batia a porta, sabe? Ficava brava com a minha mãe, saía batendo o pé, né? Falei, nossa, como é que eles têm esse controle? Que coisa bonita, né? E aí eu fui atrás do que é isso do Zen. Eu pedi uma licença para o jornal para me faziam entrevistar pessoas estrangeiras que vinham. E o meu inglês era péssimo. Inglês que aprendeu na escola, só um pouquinho. Fiz um cursinho de inglês. Aí eu falei, olha, eu vou para a Inglaterra, vou fazer um curso de inglês. Aí quando eu voltar, aí vocês me põem para entrevistar os estrangeiros, porque desse jeito não dá. Aí fui. Aí fiz montes de coisas por lá, uma procura, o que é Deus, onde é que está. Quando eu era pequena, minha mãe me levou uma vez para Roma, e lá no Vaticano tinha aquele quadro maravilhoso do Michelangelo, aquela pintura, né? E Deus é aquele homem forte, bonito, barbado, né? Com tanquinho e tudo, né? Bombadão. E Adão também, né? E os dois com o dedinho assim. Eu falei, nossa, não é possível, eu não acredito. Deus não pode ser. E eu comecei a questionar o que é Deus? Onde está? Como se manifesta? E quando eu tinha uns 14 anos, eu falei para minha mãe, mãe, eu não vou mais à missa, porque eu não entendo o que é a missa, não estou entendendo. E a minha mãe, ela era uma pedagoga, né? Ela disse assim, minha filha, você é livre para fazer suas escolhas. Quando você quiser, você volte, mas questione-se. E aí comecei a me questionar, comecei a ler tudo que podia, Nietzsche, filosofias orientais, e foi essa procura. E finalmente eu comecei a entrar em práticas meditativas. E quando eu entrei na prática meditativa, eu falei, isso me responde. Porque é aquilo que nem nome pode dar. Porque é muito maior do que um nome. E aí eu encontro muita afinidade quando o judaísmo diz isso, né? Não cabe em um nome. É maior. Quando perguntavam a Buda, porque diz assim, tudo que existe é um universo de causas e condições. E Buda perguntava a ele, qual é a causa primeira?
e ele silenciava. E uma vez ele disse: a mente humana é muito pequena para compreender o inefável. Então, no budismo não se fala a palavra Deus, não é usada. Não é, mas não significa que nega. Nem nega, nem afirma. Porque diz o seguinte: existe alguma coisa que é muito maior do que essa cabecinha aqui pode entender. Então, não adianta ficar brigando, porque as pessoas brigavam, né? Na Índia antiga, eles ficavam discutindo, brigando. O meu Deus, o seu Deus, né? Eles falam assim: não precisa brigar por isto. Veja qual é a dor das pessoas, qual é o sofrimento e como é que você minimiza a dor e sofrimento no mundo. Isso é mais importante ficar discutindo que o seu Deus é melhor que o outro. Então, a gente não tem esse conceito. E quando eu quis ser monja, imagine a minha mãe, católica, apostólica, romana. E o teu pai era... ateu. Não, meu pai não falou nada. Ele achava que ser religioso não era uma coisa boa. Não era uma boa opção. Ele trabalhou no governo, com política, e ele encontrou alguns padres que eram meio corruptos na época, então a impressão que ele tinha da igreja não era muito boa, né? Que iam lá só para pedir favor, pedir dinheiro, e que alguns até pediam para trazer mocinhas, e ele falava: não, minha filha, a religião não é o que você imagina. Porque ele teve uma experiência ruim, né? E, bom, enfim. Eu sei que teve um momento que eu estava estudando no colégio de freiras e eu tive um sonho que Jesus estava lá, eu estava tomando chá com as freiras, com Jesus, eu estava toda feliz. E aí a freira disse para mim, a madre que cuidava da nossa classe, né? Ela disse: isso é um chamado. E eu falei para o meu pai, ficou louco: não, isso não vai ser religiosa, não vai ser religiosa. Eu falei: tá bom. Passou, eu casei cedo e tal. E acabei, anos depois, quando eu encontro o Zen, e a minha mãe dizendo: minha filha, que horror, está traindo Jesus. E uma noite eu me sentei em meditação e eu tinha essa preocupação. Vovó era filha de Maria, né? A família toda muito católica. Vários padres na família, freiras, cristãs, né? E de repente estou eu lá sentada e eu tenho uma visão que Jesus e Buda não eram inimigos. Eles não estavam brigando. Você pegou o meu, agora vou pegar um seu. Que na cabeça da gente fica um pouco assim, né? Sim, se você sim. dessa tradição, você vai trair. Aí, de repente, eu falei: nossa, que bonito. No dia seguinte, era um domingo, que era mais barato para telefonar naquela época, né? Liguei para minha mãe e minha mãe disse assim: minha filha, eu entendi. Você está servindo a Deus. Seja qual for a tradição que você escolha, é a Deus que você servirá. E eu te abençoo. Que belo. Bonito, né? Foi assim também. Minha mãe sempre falou: olha, minha mãe dizia: conheça todas. Né? É gozado que eu tenho um grupo de WhatsApp no meio de um monte de monge, né? Aí do nosso tempo. Olha que legal. E só que tem hora que eu também falo: tá bom, então que Deus os acompanhe. Aí tinha uma monja lá que estava estudando. Imagina, Deus. Aí eu falei alguma coisa de errado. Aí depois ele falou: não, tudo bem, que Deus e Buda nos iluminem, sabe? Pronto, o menino é novo, sabe? Não, mas tudo bem. Imagina, um dia eu peguei um taxista, e o taxista, ele era pastor evangélico. E ele me viu careca, achou que eu tinha câncer, que eu estava fazendo quimioterapia. E se apiedou muito de mim. E quando eu estava quase chegando no meu destino, num quarteirão antes, ele parou e falou assim: olha, a senhora me desculpe, não me leve a mal, eu vou parar o carro aqui agora porque eu vou dar uma bênção para a senhora. E ele me deu uma bênção evangélica. Eu fiquei até sem graça de dizer para ele que não era câncer, porque ele era tão bonito. Foi tão bonito o gesto, né? Então, uma coisa tão carinhosa. Eu ia dizer para ele: não, eu sou budista, não faço isso. Poxa, agradeci, que bom, muito obrigada. Porque teve esse carinho, esse afeto, né? Esse afago. E a gente tem que entender isso. Eu sempre digo para as pessoas: não use o santo nome em vão, né? O santo. Mas as pessoas falam: vá com Deus, fique com Deus. Não é com maldade. É com carinho, dizer: fique bem, esteja bem. Que o sagrado te acompanhe, né? Que coisas eu falava boas isso para um amigo meu ateu sempre. Falava: vai com Deus. Aí eu olhava assim: tudo bem, vai. Ele era publicitário também. E aí você... Como é que você foi para o Japão? Eu fui ordenada nos Estados Unidos, em Los Angeles. O professor era japonês, ele morava lá, mas era uma comunidade norte-americana.
não era dentro da colônia japonesa. Ele foi trabalhar para a colônia e os americanos puxaram ele e fizeram um centro para eles lá. Era no centro de Los Angeles. Aí eu fui para o Japão, para o mosteiro feminino. Foi muito interessante. Tinha uma norte-americana que me ajudou no começo, depois ela foi embora. A nossa superiora, nossa, que monja extraordinária. Era a primeira a acordar, a última a dormir, atendia todo mundo, escrevia livros, dava palestras, programas de televisão, de rádio. Eu nunca vi uma pessoa tão ativa na minha vida, sabe? E muito compreensiva. E o que eu percebi com ela, que eu queria ser como ela um pouco, é isto. E às vezes eu ia lá reclamar de alguma coisa e ela dizia, é você. Eu falava, não, mas aquela monja... Ela dizia assim, é você. Se o seu olhar mudar, nada vai te incomodar. Por que está te incomodando? Você tem que mudar, você tem que entender. E eu às vezes saía brava, falei, a japonesa não está me entendendo. Levei 7 anos para perceber a grandeza dela. Do que ela estava falando. Do que ela estava falando. Era eu que tinha que mudar. Eu que tinha que ter o olhar que ela tinha. Não julgamento, crítica, porque a gente fica muito crítico dos outros, né? Sair desse lugar. Eu acho que você começou por aqui. Isso era o quê? Los Angeles? Isso é Los Angeles. Esse é o jardim da casa do meu professor. E aí, nessa casa, foi o primeiro lugar que eu aprendi a fazer meditação. Tinha meditação para iniciantes, aos domingos de manhã. Aí eu fui lá e me ensinaram para sentar, virada para a parede. E eu meio assustada, eu não queria ir sozinha. Eu não sei se esse povo é louco, o que é, né? E eu tinha um vizinho que tinha mais de 80 anos, o Walter, um americano lá. E a gente se encontrava sempre na rua, caminhando de manhã cedo. Eu tinha um cachorro, eu passeava o cachorro e ele estava correndo na rua. E aí ele me deu um livro sobre ondas mentais alfa. E diz que quando a gente medita, a gente está em alfa. Esse livro falava com um monge zen e perguntava para o monge, o que o senhor acha de pôr eletrodos para induzir o estado alfa? E ele disse assim, se a ciência diz que é possível, mas por que entrar pela janela? Né? A porta principal é a meditação, você tem controle de entrar e sair, né? Não precisa de alguma coisa. E aí eu falei, eu queria ir para o zen, porque pareceu essa ideia muito boa, né? Você poder entrar num estado superior de consciência. E aí eu pedi para o Walter ir comigo. Ele foi. Ele tinha um Chrysler antigo, era verde e branco. O pneu tinha faixa branca. Lembra que os pneus de carro tinham faixa branca? Sim, era sofisticadíssimo, né? Eu estou olhando que eu queria ficar 3 horas, mas eu sei que não podemos. Não, vamos embora. Vamos embora, maravilha. E aqui eu tenho uma outra, que aqui então já é... A ordenação monástica, essa. A ordenação. E aí, como é que foi o momento? Tá bom. Aí, na hora que o professor concordou, isso foi no dia 14 de janeiro, acho que você nem lembro que ano mais foi, mas, enfim, foi uma grande alegria, porque eu pedia toda semana, eu ia na sala dele e falava, eu quero ser monja, quero ser monja, quero ser monja. E ele dizia assim, mas você vem de uma família católica, você não entende budismo. Eu falei, eu aprendo, e esse dia ele me ordenou. Então, era 6 da manhã. Era bem cedinho, estava toda a comunidade. Tinha mais de 40 monges e monjas na comunidade nessa época. Eu vi aqui. Muito rica. E olha aqui, que bonito. Então, aqui já é nesta casa, aqui onde eu estou agora, que é o nosso templo, quando aqui se tornou um templo, foi em 2007, quando oficialmente foi reconhecido como um templo. Então, eu estou sem chapéuzinho aqui, do meu lado tem uma norte-americana que é nascida no Havaí. Hoje ela é a babessa do Zen Center de Los Angeles, que foi onde eu comecei a praticar. O irmão do meu professor está também aí comigo e o nosso superior geral da ordem que veio. E os monges e monjas aqui do Brasil que puderam participar, alguns japoneses. Então, essa foi a abertura oficial do templo, que aqui chama Taikozan Tenzui Zenji. Tenzui é seguir o imenso, seguir a imensidão. É o nome do nosso templo. Foi bem bonito isso. Isso aqui é a cerimônia que a gente faz no Ano Novo, que chama Revolver o Sutra da Sabedoria. Tem um ensinamento que diz que é o ensinamento da sabedoria perfeita, que diz que nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Ou seja, tudo está em inter-relação com tudo.
E este é o Sutra da Sabedoria. Então, tem umas épocas do ano, no Ano Novo, nos primeiros dias do ano, em que a gente, como são 6.000, são muitos volumes, são 600 volumes. Então, como não dá para você ler todos eles, você pega um dos volumes e gira. Então, você fala que o vento da sabedoria vá para todos os lados e que todos fiquem mais sábios. E é isso que é essa cerimônia que eu estou fazendo aí. Eu fico sentadinha ali no chão fazendo, revolver, eu leio trechos do Sutra e depois que essa sabedoria se espalhe para todos os seres. Eu lembro numa dos seus vídeos, que eu achei fantástico, e tentei praticar, vou contar agora, você não vai acreditar. Você passou quase 17 anos e quando a maior lição que você recebeu do seu mentor, do sensei, do Dai Sensei, né? É Dai Sensei, né? E era quando estava no lobby do aeroporto. Isso. E aí ele ficou ali, presente. Isso mesmo. Ficou tão na cabeça, tipo assim, vocês estavam esperando alguns jovens que iam chegar, mas ele não ficava olhando o relógio. Ele estava só presente, ok. É isso aí. Aí você não acredita o que eu pedi a Deus para me dar um pouco disso antes de começar a live. Falei, não, fica tranquilo, pensa no que ela falou. Porque os ensinamentos, monja, eu achei também, é difícil falar, mas eu achei gostoso, como você fala, que gostoso. O mundo hoje, as pessoas vão escolhendo as religiões. Sim. Eu falo que aonde tem o ser humano, tem a luz e tem a sombra, ok? Sim. Sim. Então tem uma religião que te promete a eternidade. Tem a outra que te promete, você vai e volta, vai e volta. Tem uma, então o ser humano começa a ficar pegando esse leilão e fala, eu acho que é isso. A sociedade gosta assim, me dá algum remedinho rápido, viu? Dá para melhorar a minha vida com isso? Então, é mais ou menos assim, não foi fácil a tua trajetória como para chegar a monja, a chegar a esse momento. Pois é. Tem essa semana, acho que uma semana ou duas atrás, o Pondé escreveu sobre isso. Eu gosto muito do Pondé também, sabe? Eu também. E ele escreve que virou uma loucura essa história da espiritualidade. O pessoal vai para um spa vegano, e diz que ficou espiritualizado. Não, não é isso. Não é isso. Ele fala, a procura da espiritualidade, ela é até dolorosa, ela é difícil. Você tem que atravessar o deserto. Você tem que atravessar momentos de muita dificuldade e questionamento. Senão, não chega lá. Não é só divertidinho e gostosinho, não. A gente ensina o básico de respiração consciente, que é a plena atenção, que hoje está na moda mindfulness, né? Que é estar presente no agora para quê? Para depois entrar na meditação mais profunda, que é o autoconhecimento. Já como dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque se você se autoconhecendo, você não é ofendido por ninguém, nem ofende ninguém. Você não é manipulado por ninguém, nem manipula ninguém. Então, o Zen é um processo de autoconhecimento. Começa com a respiração consciente. Começa a aprender a ter foco. Mas para ir muito além disto. Porque quando você vai conhecer a si mesmo na intimidade, não é só a minha história, né? É a história do ser humano. É a mente humana que a gente precisa conhecer para poder lidar melhor, para poder conhecer, para poder usar de forma mais adequada e não ser movido pela ganância, pela raiva, pela ignorância, que são os 3 venenos que podem nos fazer mal. Então você percebe, não, estou ficando ganancioso. Começa a fazer doações, começa a cuidar dos outros, né? Estou com muita raiva, começa a ser mais compreensivo, trabalhar a compreensão. E se está com muita ignorância, né? Aí vai trabalhar a sabedoria. E tudo isso a gente acredita que a meditação e os estudos, claro, né? Estudo, trabalho, servir. Ler livro, né? Ler livro, abre a mente. Isso mesmo, precisa ler. Quando eu encontrei o Lula lá, ele estava lendo muito. Viu? Aí o pessoal falou, ele não lia tanto. Quando ele queria saber de uma coisa, quando ele era presidente, ele chamava alguém que era bem conhecido, que sabia bastante daquela área, e disse, vem cá e me conta, o que você estudou, o que você sabe? E agora, quando ele estava preso sozinho, ele foi ler, né? E vai ver que a mente expandiu muito mais nesses momentos. Expandiu. Agora, não, ele estava muito bonito, muito terno, né? Muito espiritualizado. Diga.
Agora, o que você consegue passar, que eu vi que também é um tema muito bom para as famílias, que é o que todo mundo fala, os karmas. Os nossos antepassados deixaram karmas? Como é que é isso? Ah, claro! Karma não tem escapatória, não. A gente fala, é a lei de causas e condições. Então, nós somos resultado de tudo que nossos ancestrais fizeram, sim. Tanto do bem como do mal. Agora, cabe a nós, às vezes, purificar esse karma. Por exemplo, eu tive ancestrais que eram escravagistas. Porque se eles vieram aqui, foram os primeiros portugueses que vieram para cá, gente muito boa não era, né? Eles eram aqueles que viam, É verdade. abriu mato com facão, matava índio. Eram duros. Eram. Acho que meu tataravô, ele foi morto pelos índios pelas costas, porque ele era muito grandão, muito forte, eles pegavam 2 índios em cada braço assim e espremia. Aí os índios pegaram ele pelas costas e mataram. Quer dizer, então a gente tem um karma lá de trás de coisas que foram feitas que não foram muito boas, não foram muito benéficas. E o que eu trabalho hoje? Eu sou uma militante, vamos dizer assim, pelos povos indígenas, pela equidade com os negros. Ah, legal, entendi. Entendeu? É mais ou menos como eu estou consertando algumas coisas. Isso. Que bacana. Que foi feito errado. E com isso oferecendo os méritos para que esses meus ancestrais estejam em paz. Sim. Porque muitos foram amaldiçoados, né? É verdade. Então, e a gente vai rezar para tirar essa coisa prejudicial de cima da família. E que não sou só eu, né? Tem meus descendentes, eu tenho 2 bisnetos, aqui agora minha irmã está um monte de netos, que essa nova geração esteja purificada, né? Nós não repetimos os erros do passado, né? Não podemos repetir. Temos que ver, foi erro e isso nunca mais. Eu tenho que curar, né, essas feridas Isso. que foram causadas em outras pessoas. Isso mesmo. Você está lançando um livro hoje. É o primeiro Daqui a pouco. Né? Então, é o primeiro livro independente que eu faço. Sempre que eu fiz livros, até hoje, eu fiz vários, mas foram as editoras que me chamaram. As editoras diziam, você faz um livro de sabedoria? Você faz um livro sobre isso? E eu fiz uma porção. E este daqui, durante a pandemia, uma editora falou para mim, escreve um livro para mim. E eu já tinha escrito, eu estava escrevendo uns outros também. Aí eu sentei lá e deixei a cabeça voar. Falei, vou fazer o que sair, saiu. Fazer a associação livre, né? Sim. E o que estava acontecendo? O vírus. O livro chama o quê? Vírus. Porque era o que estava acontecendo. Eu só posso falar aquilo que eu estou sentindo, né? Agora, o que está acontecendo agora. E, de repente, saiu meio rimado. Saiu meio parecendo literatura de cordel. E a editora falou assim, olha, Monja, eu não queria um livro de cordel. A senhora faz outro para mim? Eu falei, faço. E esse daqui eu falei, jogar fora? Não vou nunca. Ficou meu queridinho. Tudo que foi vindo assim da cabeça, da imaginação, eu deixei rolar. Então, eu falei, eu vou fazer uma edição independente. E ele é um e-book, que chama, né? É um e-book que o pessoal pode baixar um PDF. Hoje é de graça. Se entrar na Amazon. Mas a Amazon tem um truquezinho lá. Porque o pessoal fala assim, você pode compor no Kindle. Quem não tem Kindle, tem que ficar sócio do Kindle. E aí é R$19 por mês, sei lá como é que é. Não, sim, hoje é R$0. Você tem que ir lá no lugar, quero comprar, e está escrito R$0. E do lado está escrito, clique aqui. Se clicar lá, você vai baixar um PDF, que pode baixar no seu celular, no seu computador, e ter o livro de graça. Porque é um livro que eu fiz de todo o coração. Ele saiu livre. Então, ele é independente. Bravo. Então, e você vai fazer o lançamento numa live daqui a pouco, é isso? Agora é às 8 horas, daqui a 6 minutos. E a que hora que você vai comer? Vai ter um espaço, não? Eu comi antes. Fez bem. É verdade. Um pouco antes eu comi. E o que se fala na Índia, que eu gosto muito também, é a palavra namastê. E namastê significa o sagrado em mim, cumprimento o sagrado em você. Reconheço você, Peninha, como esse ser sagrado, que veio hoje trazer um pouco dessa sacralidade para todos nós. As famílias, temos 1.250 pessoas aqui conosco. Obrigada. Então obrigado você, bom lançamento. Noite. Que Deus, que nos Buda abençoe. continue te iluminando a todos. A graça, todos nós. Graça de coração. Obrigada.
Grazie tanti. Grazie Ciao. tantissimo. Um bacio. Tá bom, Obrigada, Monja. então. Muito Até obrigado. mais.